mês a mês de aprovação, e em um determinado ponto, pela primeira vez, ele era mais desaprovado do que aprovado, inclusive em estados do Nordeste. Com a aplicação do tarifaço do Donald Trump, no mês subsequente, o governo dele teve uma melhora na aprovação. Mas isso não durou, não durou. De popularidade, aprovação e desaprovação do governo Lula, e o governo Lula, que vinha fragorosamente, numa reta descendente contínua, caindo mês a mês de aprovação, e em um determinado ponto, pela primeira vez, ele era mais desaprovado do que aprovado, inclusive em estados do Nordeste. Com a aplicação do tarifaço do Donald Trump, no mês subsequente, o governo dele teve uma melhora na aprovação. Mas isso não durou, não durou. Tanto que no mês seguinte o governo está tão ruim que voltou a declinar e voltou a ter uma desaprovação maior que a aprovação. Portanto, a questão do tarifaço não foi a coisa mais escandalosa do ponto de vista estratégico no tabuleiro da corrida presidencial, que já começou, a corrida do ano que vem, já começou. O que parece ter pego mais foi essa questão da isenção do imposto de renda. Só se fala na isenção do imposto de renda. Se eu não me engano, é menos que 15% de brasileiro que vai pagar imposto de renda. É 15% de brasileiros pagando imposto de renda para o Brasil inteiro. E fora isso, vai haver uma tributação em dividendos de pessoa jurídica. Então, se você tem uma pessoa jurídica e ao invés de pagar o imposto de renda como empregado, você pagará 14,5% como empregador ou como empresário individual, ou como empresário de qualquer natureza que recebe dividendos, que tem lucro, você vai ter aparentemente mais 10%. Então vai para 24,5% o imposto de renda dessas pessoas que têm a pessoa jurídica. E mais, porque uma vez que até R$5.000 passaram a ser isentos do imposto de renda, era 2.000, então não é que mais que dobrou, quase que triplicou, aumentou a incidência de 10% sobre aqueles que têm PJ, e quem tem PJ geralmente tem um rendimento maior do que aquele que é empregado e ganha até R$2.000 por mês. E esses R$3.000 que vão se livrar do imposto de renda, eles vão se voltar para quê? Para o mercado interno, para o consumo. Então vai haver uma incidência dúplice de impostos, porque o governo vai passar a ganhar mais impostos sobre consumo e ganhará mais, é claro, de quem produz e de quem emprega, o que pode ser que gere algum desemprego, mas o futuro é que dirá. O fato é que o silêncio do Bolsonaro, que deveria estar livre, deveria estar respondendo ao processo da trama golpista em liberdade, vale lembrar que ele está preso domiciliar e não pode dar entrevistas nem usar redes sociais em razão de uma medida cautelar criminal imposta no seio da investigação do crime de coação no curso de processo, investigação que terminou. E terminou sem que ele, Jair Bolsonaro, fosse indiciado. Foram apenas seu filho, Eduardo Bolsonaro, e o jornalista Paulo Figueiredo. Se a investigação acabou e ele não foi denunciado, ele deveria estar em liberdade, uma vez que a prisão domiciliar e as proibições decorrem dessa investigação. Não está. Ele é um preso político. Esse silêncio forçado que Bolsonaro é obrigado a suportar fez com que líderes do Centrão, o presidente do PL,
conselheiros sem nome, aliados sem nome, dissessem que Bolsonaro diz que dizia tal coisa. E essa confusão toda, aliada com a aprovação do imposto, da isenção do imposto de renda, fortaleceram o projeto de Lula para 2026. Tanto isto é que a aprovação da isenção do imposto de renda até R$5.000, com o apoio geral da oposição, deu a Lula o sinal verde que ele precisava para avançar naquilo que ele sabe fazer de melhor: hiperpopulismo. Entre as pautas prioritárias do governo está a aprovação do fim da escala 6x1 e da tarifa zero do transporte coletivo. Para Lula, esses dois temas têm forte apoio popular e dificilmente vão sofrer resistência no Congresso Nacional. Nesta semana, Gleisi Hoffmann, que é ministra das Relações Institucionais, vai reunir as lideranças da base para destravar a PEC da escala 6x1, de autoria de Erika Hilton. Vale lembrar que quando a Erika Hilton apresentou esse projeto, perguntaram: você sabe qual é o impacto na economia? Não fiz conta. Você sabe o que a quebradeira que isso vai gerar? Não tem estudo, só foi proposto. A campanha por esse projeto também deve ganhar apoio da SECOM. Esse chamado kit reeleição, que o Congresso Nacional está dando ao presidente Lula, ativa uma bomba relógio econômica que vai certamente explodir em 2027. E para quem não se lembra, para quem é tacanho, tem memória curta, ou para quem é aquele jovem que é de esquerda e acha que sabe de tudo, ele fez isso com a Dilma. Ele armou uma bomba relógio, entregou para a bomba relógio que ele elegeu como presidente. Então ele armou duas bombas relógios daquela vez. Medidas como a ampliação de programas sociais, mudanças tributárias e outros tipos de benefícios à população de menor renda ou da classe média são populares no curto prazo, mas escondem uma realidade de risco fiscal insustentável. Com a dívida pública caminhando para 84% do PIB ao final de 2026, e mais de 90% do orçamento federal engessado, quem assumir o Palácio do Planalto em 2027 vai ter que pastar e amassar um barro danado. E vai ter o seguinte dilema na sua cara: promover um dos maiores cortes de gasto nunca antes visto na história desse país, ou abandonar o arcabouço fiscal, que é o conjunto de regras que não serve para nada, mas que tenta limitar os gastos públicos. Economistas do Instituto Brasileiro de Economia, da Fundação Getúlio Vargas e da Mafre Investimentos, que foram ouvidos pelo jornal Gazeta do Povo, avaliaram que o pacote de estímulos para beneficiar Lula na campanha eleitoral em 2026 criará um cenário insustentável para os cofres públicos. Mafre, FGV, faz o L agora! Além disso, segundo o levantamento feito pela Globo News, eu quero saber se foi a Miriam Leitão que escreveu, com base em dados da Meta, dona do Facebook e do Instagram, o governo Lula aumentou em 360% os gastos com anúncios nas redes sociais nas últimas semanas, em meio à tramitação do projeto que isenta do imposto de renda quem ganha até R$5.000 mensais. Nos últimos 30 dias, por exemplo, foram gastos 8,4 milhões de reais em anúncios,
o que representa uma média de R$ 283 mil por dia. Nos 60 dias anteriores, o gasto já tinha sido de 4,7 milhões de reais. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível. Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.